Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Neste momento, gostaria de estar, por meio deste vídeo, compartilhando um estudo da Palavra de Deus com o tema: o egocentrismo é o oposto da vontade de Deus. Repito, o tema: o egocentrismo é o oposto da vontade de Deus. Então, neste estudo, iremos estar comentando alguns pontos a respeito do que é o egocentrismo dentro da palavra de Deus e que é o oposto da vontade de Deus. E gostaria de estar convidando você para estar participando deste estudo do começo ao fim para o nosso elevio espiritual. A minha intenção aqui é de estar trazendo a exposição bíblica da palavra de Deus, segundo a este tema, para que nós possamos conhecer um pouco mais da vontade de Deus para as nossas vidas, segundo as Escrituras. Porque o próprio Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são nelas que de mim testificam. Então, gostaria de estar compartilhando este estudo com vocês, para que juntos possamos estar crescendo por meio do conhecimento da palavra de Deus, como diz a palavra do Senhor. Então portanto, cresceis na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o conhecimento ele é muito necessário, é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para a nossa libertação. Certa vez, Nicodemos, ele vai até Cristo, e Cristo diz a ele que era necessário nascer de novo para herdar o reino dos céus. E Nicodemos faz uma pergunta para o mestre dizendo: mestre, como posso nascer de novo sendo velho? Porventura voltarei ao ventre da minha mãe, nascerei de novo? Jesus diz: é necessário nascer da água e do Espírito. Mas só que ali a água e o Espírito que Jesus mencionava não era o batismo de João, não era o batismo nas águas, que a Bíblia diz que Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Então Jesus estava mencionando ali, quando ele diz: é necessário nascer da água e do Espírito, a água que Jesus mencionava ali era a própria palavra de Deus. Então ele está dizendo: é necessário nascer da palavra. Romanos capítulo 12, no verso 2, Paulo ele também chega a dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Quando ele diz não vos conformeis, ele está dizendo não vos amoldeis, ou não siga o exemplo ou o padrão deste mundo, não siga as mesmas linhas de raciocínios, mas tenha a sua mente transformada para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, somente por meio das Escrituras que a nossa mente é transformada, que o nosso caráter é transformado, que o nosso coração é transformado. Então, é a palavra de Deus que nos liberta do nosso homem interior, do nosso eu, da nossa própria vontade. E é o que Jesus diz aqui, em cima deste versículo, que eu quero deixar como reflexão, como a base, Mateus 16, do 24 ao 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então o tema é: o egocentrismo é o oposto da vontade de Deus. Então, na introdução, eu gostaria de estar falando a respeito do que a Bíblia, como a Bíblia considera o egocentrismo. Então a Bíblia ela considera o egocentrismo um pecado que dificulta o crescimento espiritual. E, portanto, Jesus ele chega a condenar
o egocentrismo? E a Bíblia apresenta vários versículos, né, que alerta sobre ele, né, vários versículos que alertam. Mas primeiro, né, vejamos o que é o egocentrismo. O egocentrismo é a tendência de focar a atenção nos próprios interesses e necessidades, né? Repito, o egocentrismo é a tendência de focar a intenção nos próprios interesses e necessidades, sem prestar atenção ao ponto de vista e aos interesses de outras pessoas ou dos outros. Então, uma pessoa egocêntrica, ela não consegue demonstrar empatia, né? Ou seja, não consegue colocar no lugar do outro. Então, uma pessoa egocêntrica, ela não pensa no ponto de vista do outro, ela não se importa, não se interessa, né, no ponto de vista do outro. Por quê? Porque o que importa é o que ela pensa, é o que ela acha, é o que ela quer. Então, o egocentrismo é colocar o homem no centro. É o oposto do que Cristo nos ensina. Então, o egocentrismo é os ensinamentos atuais. É onde coloca o homem no centro. É onde o homem é louvado, é onde o homem é adorado, onde o homem é bajulado, onde o ego do homem é inflado. Então, o egocentrismo, ele é o oposto da vontade de Deus. E segundo, o egocentrismo é definido como uma preocupação exagerada com os seus próprios interesses e bem-estar, né? O amor próprio ou o egoísmo, o amor próprio ou o egoísmo. A Bíblia nos diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 8. O egocentrismo é um pecado que nos leva a buscar a satisfação própria e ignorar a necessidade dos outros. Em Romanos capítulo 2, no verso 8, diz: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. E Tiago também chega a dizer, Tiago capítulo 3, 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Então, o egocentrismo e o amor próprio são totalmente opostos aos ensinamentos das Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao verso 7, diz: porque o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera e o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, o egocentrismo e o amor próprio, o egocentrismo e o amor próprio, eles são totalmente o oposto aos ensinamentos das Escrituras, como nós acabamos de ver em 1 Coríntios capítulo 13, do verso de número 4 ao verso de número 7, né? Que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Em Romanos capítulo 12, do verso 9 em diante, fala que o amor seja não fingido, aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem, e amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, uma pessoa egocêntrica, como nós acabamos de ver, ela se preocupa com os seus próprios interesses e bem-estar. É o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, né, sobre os últimos tempos, dizendo, olha,
1 Timóteo, fugiu um pouco da memória, mas eu vou lembrar. 1 Timóteo, capítulo de número 3, né, diz lá que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, onde haveriam homens amantes de si mesmo, pessoas egocêntricas, homens amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, avarentos, mais amantes dos seus próprios prazeres do que amantes de Deus. Então, a Bíblia diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos difíceis de pregar o evangelho genuíno, porque hoje as pessoas não se importam mais com a vontade de Deus, mas sim com a vontade própria. É aquela preocupação exagerada com seus próprios interesses e bem-estar. O amor próprio ou o egoísmo é aquela pessoa que só pensa em si, né? E tudo que deseja, tudo que busca é para os seus próprios interesses pessoais. Lembrando que o egocentrismo, ele é o oposto da vontade de Deus. Então a Bíblia, ela apresenta o egocentrismo como uma rebelião contra a autoridade de Deus. O egocentrismo está enraizado no desejo carnal de agradar mais ao ego do que a Deus. Então, a Bíblia condena o egocentrismo. Como nós vemos aqui no versículo base que foi lido, Mateus 16, do verso 24 ao 25, o próprio Senhor Jesus, ele dizendo aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E se alguém perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, para herdar o reino dos céus, nós temos que abrir mão, temos que nos libertar do egocentrismo. Paulo chega a dizer em Gálatas capítulo 5, dizendo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne, ela milita contra o espírito, o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, o egocentrismo é estar na carne. É o que está escrito também sobre as obras da carne. Portanto, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, avareza. O que é lascívia? Lascívia é uma pessoa que se importa com se amostrar, né? Que quer ser vista ou visto, ou desejado ou desejada. É lascívia, aquilo que desperta um desejo sexual na outra pessoa que está olhando. A pessoa que ela se veste de forma que vai chamar a atenção, que vai atrair aquela pessoa para si. Então é o egocentrismo. Então também a disputa, que é a porfia. Porfia é a disputa, emulação, são obras da carne. Então o egocentrismo está ligado nas obras da carne. Então Paulo, ele diz lá, portanto, andai em espírito e não cumprireis as obras da carne, as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Então um é o oposto do outro. Então por isso que o egocentrismo é o oposto da vontade de Deus, porque o egocentrismo é estar na carne, é estar em busca dos teus próprios prazeres, deleites, vontades, né? E a vontade de Deus é o oposto, é a contramão da nossa vontade. É onde nós temos que abrir mão do nosso eu, do nosso ego, da nossa própria vontade para exclusivamente viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é contrariar a nossa própria vontade. É contrariar a nossa própria vontade. Você pode ver que o próprio Cristo, quando ele estava ali no jardim do Getsêmani, orando, quando ele chama lá os seus discípulos, 3 mais próximos, e ele diz: fique aqui, velai por mim, eu vou mais além a orar. E ele começa a orar dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Ou seja, era a vontade dele na carne. Mas ele lembrou da vontade do Pai.
Ele lembrou e falou: não posso ser egoísta, eu não posso ser egocêntrico, eu não posso pensar somente na minha vontade. Por quê? Porque eu não vim para isso, eu não vim para fazer a minha vontade, eu não vim para cumprir minha vontade, mas eu vim para uma missão, eu vim para um determinado fim, então eu tenho que cumprir esta missão. Então ele lembrou da vontade de Deus, ele diz: mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Então o Cristo, o nosso Cristo ressurreto, ele nos mostrou, né, o caminho para agradar ao Pai, para agradar ao Senhor, e é o oposto da nossa vontade. Quer agradar a Deus? Não é o hino que cantamos somente, não é a roupa que vestimos somente, é quando em nossos corações nós nos desligamos do nosso eu, do nosso ego, da nossa própria vontade, e a nossa vontade exclusivamente é honrar a Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, como está escrito também em Salmo 100, no capítulo 1, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servir ao Senhor com alegria. Então aquele que a sua vontade é vocacionada à vontade de Deus, é direcionada à vontade de Deus, ele tem prazer de servir, ele tem prazer de honrar, ele tem prazer de renunciar, ele tem prazer de deixar o seu ego, sua vontade para agradar a Deus, para honrar a Deus. E na palavra nós entendemos que para que nós venhamos abrir mão do nosso egocentrismo, do nosso eu, nós temos que nos agarrar a Cristo. Mas só que isso não parte de nós, não depende só de nós. Primeiro, temos que querer. É uma decisão, temos que querer. E depois, buscar de Deus a capacitação, como o próprio Senhor Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Mas ele diz: mas como posso nascer de novo? Jesus diz: é nascer da água e do Espírito. Ali ele está mencionando duas ferramentas. Ele está mencionando ali dois caminhos que nos transforma, que vai nos libertar do nosso eu, vai nos transformar conforme a imagem do nosso Criador, conforme a imagem de Cristo, conforme a imagem e a vontade de Deus. A água é a palavra, e o Espírito é o poder de Deus. É o que Paulo ele diz ali em Romanos capítulo 6, do verso 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme nos dias maus contra as astutas ciladas do maligno. Porque a nossa guerra, ele já tá batendo de frente com o egocentrismo, porque a nossa guerra não é contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra os principados e potestades. Mas quando uma pessoa ela é egocêntrica, ela busca os seus próprios interesses, é de onde vem, como Paulo diz, de onde vem as guerras e pelejas entre vós. Não vem disso, a saber, dos seus próprios deleites, das suas próprias vontades? Cobiçais e nada tendes, sois cobiçosos e invejosos, e não alcanceis coisa alguma. Então, a própria Bíblia, irmãos, ela nos mostra que a pessoa egocêntrica é uma pessoa que causa problemas, é uma pessoa que causa intriga. A maioria das pessoas que causam brigas e contendas dentro da igreja são pessoas egocêntricas, que pensam em si mesmo, que não pensam no próximo, que não pensam no ponto de vista do próximo, que não se coloca no lugar de ninguém, que é só a sua vontade, só a sua linha de pensamento que importa, que interessa. Se ninguém pensa como ele ou como ela, está errado, está tudo errado, está tudo ao contrário, está tudo em pecado, está tudo ao contrário. São pessoas egocêntricas, são pessoas que estão na carne, né? Que estão na carne. Então, uma pessoa egocêntrica é uma pessoa que gera intriga. Em Provérbios capítulo 7, se não me falha a memória, Provérbios, ou 6 ou 7, fala lá que são seis coisas que abominam o Senhor, que o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina, né? São olhos altivos, pés que se apressam para derramar sangue inocente. Deixa eu
Eu vou procurar aqui rapidamente. Só um minuto. Achei. Provérbios, do capítulo 6, do 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. 17. Olhos altivos. Você pode ver que aqui a palavra de Deus ela está demonstrando, desenhando uma pessoa egocêntrica. Olhos altivos. Aquela pessoa que olha para cima, né, com o nariz empinado. Olhos altivos, é uma pessoa soberba, é uma pessoa egocêntrica, é uma pessoa, como que eu posso dizer? É uma pessoa ignorante, é uma pessoa contenciosa, né? Uma pessoa que tem um olhar altivo, aquela pessoa que olha para o outro de cima a baixo e faz aquele exame pessoal, segundo a sua própria mentalidade. E língua mentirosa, aquela pessoa que semeia, que mente, né, para alcançar um benefício, um fim, né? Quantas pessoas que têm a língua mentirosa, que mente para ter um Bolsa Família, para ter um benefício ali do governo, e acaba mentindo, inventando situações que não é verdade para conseguir um benefício. Então são pessoas que só está pensando no seu benefício, é como Esaú vende a sua primogenitura para Isaac, porque ele estava com fome, ele estava com desejo pessoal, ele estava ali, ele esqueceu da promessa de Deus, ele vendeu a promessa de Deus, trocou por um alimento que ia satisfazer somente ali naquele momento. Depois ele ia voltar a ter fome e ia perder a sua promessa. Então, é pessoa mentirosa, que tem língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, né? E no verso 18, coração que maquina pensamentos perversos, aquela pessoa que fica pensando, que fica planejando mal contra alguém. Eu vou fazer isso, eu vou falar de fulano. Aí fica com aquela, vai deitar, o pensamento fica girando, né? Pensando mal de alguém, pensando o que eu vou fazer para tirar aquela pessoa desse cargo, dessa posição, e fica planejando a desgraça do próximo, planejando a queda do próximo. Então, uma pessoa que maquina pensamentos perversos, um coração que maquina pensamento perverso. E aqui também fala pés que se apressam a correr para o mal. Aquela pessoa que tem a facilidade de causar o dano, de causar o mal, que ela não é uma pessoa que ela não foge da aparência do mal, ela se deleita, ela se mergulha no mal. A pessoa que sabe aquela pessoa barraqueira, aquela pessoa que, eu não levo desaforo para casa, eu qualquer coisa eu vou na mão, eu vou nos tapas, eu sou crente, mas minha mão não é, minha língua não é. Então, aquela pessoa que não pensa, que não renuncia à sua natureza caída, mas está entregue às suas próprias paixões. E o verso 16, testemunha falsa que profere mentiras. Sabe aquela pessoa que leva uma fofoca, uma mentira ali. Fulano falou isso de você. Aí fica levando, ou aumentando, acrescentando informações que não existem. E fazendo a outra pessoa ficar com raiva de fulano, porque aquela pessoa ali fez a cabeça daquela outra pessoa com mentiras, dizendo, fulano fez isso. E fica inventando informações desnecessárias. São pessoas egocêntricas. E o que semeia contenda entre os irmãos, né? O que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia diz, aquele que não ajunta, espalha. Então os que estão na vontade de Deus são aqueles que não andam segundo a carne. Romanos 8:8, como nós vimos, diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:1 diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é os que estão em Cristo Jesus? É aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então, meus irmãos, como nós vemos aqui, o egocentrismo é o oposto da vontade de Deus. Então, para que nós venhamos herdar o reino dos céus, é necessário nós renunciar. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Abra mão do seu ego, da sua vontade, do seu egocentrismo. Para de pensar só em si, porque o reino do céu não é individualidade, é unidade. É onde nós nos unimos por uma causa, é onde nós nos unimos pelo reino, é onde nós nos unimos pela cruz, é onde nós nos unimos pelas almas. Para isso Cristo nos chamou, para dar vida por outras vidas, como diz em Efésios capítulo 5. Ele diz: sede, pois, imitadores de Cristo como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e a si mesmo se entregou por nós com um sacrifício a Deus e cheiro suave. Então Cristo, ele nos ensinou que o oposto do egocentrismo é a humildade. Aquele que se fez carne, aquele que renunciou sua glória, aquele que renunciou sua coroa, a sua majestade e se fez maldito pelas nossas maldições, aquele que morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, aquele que nos perdoou, aquele que nos amou, aquele que nos amou de tal maneira que deu a si mesmo na cruz do Calvário, que se fez maldito pelas nossas maldições, aquele que remiu, que deu a si mesmo para nos purificar de todas as nossas iniquidades, nos separou para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras, que demonstrou o amor incondicional, o amor fraternal, o amor puro, o amor ágape, como próprio João, ele chega a dizer ali em 1 João capítulo 3, quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos feitos filhos de Deus. Então, por esse amor, ele nos deu a salvação. Então, o egocentrismo é o oposto da vontade de Deus. E Paulo diz em Romanos, em Efésios 5, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e a si mesmo se entregou. Então o oposto do egocentrismo é o amor, e Jesus diz: amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. Então o oposto do egocentrismo é o amor, e o amor é a vontade de Deus. E ele diz: como vós dizeis que ama a mim que não me vê, se não ama aquele que você está vendo? Então, mas ele falou mal de mim, ele se levantou contra mim, o que eu devo fazer com essa pessoa que me odeia, que me apedreja, que se levanta, que me persegue, faz isso? Jesus falou: ame, perdoe, assim como eu vos perdoei, perdoe eles também. Mas Senhor, é difícil. É difícil. Jesus estava na cruz, e aqueles homens que tinham ali batido nele, espancado ele, cuspido nele, zombando dele, ultrapassou ele com a lança. E o que ele falou para o Pai? Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele liberou perdão para aqueles que o acusou, ele liberou perdão para aqueles que o crucificou, ele liberou perdão para aqueles que o, aleluias, que ali fizeram mal contra ele. E ele nos deu exemplo. E ele diz: sede, pois, meus imitadores como filhos amados. Sede, pois, meus imitadores. Segue as minhas pisaduras. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então não tem outro caminho senão passar pelo caminho da humildade, da humilhação. Jesus diz: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E esta é a palavra de Deus de hoje, este estudo maravilhoso. Espero que Deus falou ao teu coração, e você que gostou deste estudo, compartilhe com alguém que você vê que também precisa, para que vidas e mais vidas sejam abençoados pelo poder da palavra de Deus. Porque o importante é que ele cresça e que eu diminua, e que o nome dele seja glorificado através desta pregação, neste estudo, para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Deixe o seu gostei, deixe aí comentário o que você achou deste estudo, para que também possa nos incentivar,
nos dá mais força para que possamos continuar com esses estudos. Não é fácil, é momentos que a gente tem que abrir mão de alguns afazeres para a gente estar se separando aqui para estar fazendo esses vídeos, para estar elaborando os estudos com o tema que Deus tem colocado no coração, para que nós venhamos trazer conteúdos de qualidade, não humano, mas do coração de Deus para o nosso coração. Que Deus abençoe, ore por mim, estarei orando por vocês, e comente, compartilhe. Você que não é seguidor, que você não é inscrito do canal, se inscreva e seja abençoado pelos vídeos deste canal.